Saudações, queridos irmãos, que a paz de Jesus possa nos envolver, sedimentando serenidade nas nossas almas. Que os benfeitores espirituais se façam presentes, auxiliando-nos nessa busca de entendimento a respeito da vida, da nossa condição de espírito imortal, do caminho que nos leva à verdadeira felicidade. Porque esse nosso encontro de estudo fala dessa proposta. Conhecimento trazido do plano espiritual e que aos poucos desvenda-nos para a verdade que liberta. Vamos dar continuidade ao estudo da obra O Consolador, do Espírito Emmanuel, através da psicografia do nosso estimado irmão Chico Xavier. Hoje, no contexto da religião, falando de espiritismo, traremos as últimas questões com conteúdo a respeito de prosélitos. A nossa primeira questão de hoje é a de número 364. O espiritista, para evoluir na doutrina, necessita estudar e meditar por si mesmo? Ou será suficiente frequentar as organizações doutrinárias esperando a palavra dos guias? A resposta do mentor: é indispensável a cada um o esforço próprio no estudo, meditação, cultivo e aplicação da doutrina em toda a intimidade de sua vida. A frequência às sessões ou o fato de presenciar esse ou aquele fenômeno, aceitando-lhe a veracidade, não traduz a aquisição de conhecimentos. Um guia espiritual pode ser um bom amigo, mas nunca poderá desempenhar os vossos deveres próprios, nem vos arrancar das provas e das experiências imprescindíveis à vossa iluminação. Daí surge a necessidade de vos preparardes individualmente na doutrina, para viverdes tais experiências com dignidade espiritual no instante oportuno. O benfeitor, no livro Seara dos Médios, psicografia também de Chico Xavier, no capítulo 37, fala do dever espírita, evidenciando a necessidade da instrução e da busca da autoiluminação. Nós coletamos alguns trechos. Com muita propriedade, afirmou Allan Kardec que os espíritos elevados se ligam de preferência aos que procuram instruir-se. E quem busca instruir-se, escolhe o caminho do esforço máximo. Todo fenômeno edifica, se recebido para enriquecer o campo da essência. Quanto a nós, porém, estejamos fiéis à instrução, desmaterializando o espírito quanto possível, para que o espírito se conheça e se disponha a brilhar. O espírito André Luiz, através da psicografia de Valdo Vieira, no livro Conduta Espírita, capítulo 42, esclarece: em todas as circunstâncias, lembrar-se de que o Espiritismo expressa, antes de tudo, obra de educação, integrando a alma humana nos padrões do Divino Mestre. Sim, meus amigos, porque o conteúdo moral da doutrina espírita, que todos nós devemos absorver, se origina no Evangelho de Jesus. E promovendo esse estudo conjugado entre Evangelho e doutrina espírita, conheceremos a verdade que liberta, anunciada por Jesus. Nos diz ainda Emmanuel, no livro Pensamento e Vida,
no capítulo 4, intitulado Instrução. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Questão 365. Como deveremos receber os ataques da crítica? E a resposta do benfeitor. Os espíritas devem receber a crítica dos campos de opinião contrária com o máximo de serenidade moral, reconhecendo-lhe a utilidade essencial. Essas críticas se apresentam quase sempre com finalidade preciosa, qual a de selecionar naturalmente as contribuições da propaganda doutrinária, afastando os elementos perturbadores e confusos, e valorizando a cooperação legítima e sincera, porque todo ataque à verdade pura serve apenas para destacar e exaltar essa mesma verdade. Nós sabemos que desde o início do Espiritismo existiram críticas, no início muito mais contundentes. O próprio codificador muito falou a respeito das críticas. Na Revista Espírita de fevereiro de 1862, no início de uma fábula espírita intitulada O Vento, ele evidencia a seguinte frase: quanto maior a repercussão da crítica, tanto maior bem poderá fazer ao chamar a atenção dos indiferentes. E nas impressões gerais de suas viagens, na sua fala, inserida no livro Viagem Espírita de 1862, nós coletamos: os ataques pessoais jamais nos abalaram. Outro tanto não se pode dizer dos que são dirigidos contra a doutrina. Algumas vezes respondemos diretamente a certas críticas, quando isso nos pareceu necessário, a fim de provar, se preciso for, que sabemos entrar na liça. E o teríamos feito com mais frequência, se houvéssemos constatado que esses ataques traziam prejuízo real ao espiritismo. Mas, quando ficou provado pelos fatos que, longe de prejudicá-lo, serviam à causa, louvamos a sabedoria dos espíritos, empregando seus próprios inimigos para propagar a doutrina. E, graças à censura, fazendo penetrar a ideia em meios onde jamais teria penetrado pelo elogio. Este é um fato que nossa viagem constatou de maneira peremptória, uma vez que nesses mesmos meios o Espiritismo recrutou mais de um partidário. E nós lembramos uma frase do Dr. Bezerra de Menezes, através da psicografia de Chico Xavier, constante do livro Bezerra, Chico e Você, capítulo 22. Recordemos, as árvores secas não são apedrejadas e as fontes poluídas são relegadas ao abandono. Questão 366. Como deverá agir o espírita sincero quando se encontre perante certas extravagâncias doutrinárias? Responde Emmanuel: à luz da fraternidade pura,
Jamais neguemos o concurso da boa palavra e da contribuição direta, sempre que é oportuno, em benefício do esclarecimento de todos, guardando, todavia, o cuidado de nunca transigir com os verdadeiros princípios evangélicos, sem, contudo, ferir os sentimentos das pessoas. E se as pessoas perseverarem na incompreensão, cuide cada trabalhador da sua tarefa, porque Jesus afirmou que o trigo cresceria ao lado do joio em sua seara santa. Mas ele, o cultivador da verdade divina, saberia escolher o bom grão na época da ceifa. Mais uma vez, buscamos o contributo do nosso irmão André Luiz no livro Conduta Espírita, agora no capítulo 46. Antes de criticar as instituições espíritas que julgue deficientes, contribuir em pessoa para que se ergam a nível mais elevado. Quem ajuda, aprecia com mais segurança. Auxiliar as organizações espiritualistas ou as correntes filosóficas que ainda não recebem orientação genuinamente espírita, compreendendo, porém, que a sua tarefa pessoal já está definida nas edificações da doutrina que abraça. O fruto não amadurece antes do tempo. E novamente Emmanuel, agora no livro Encontro Marcado, capítulo 2. Em verdade, o aprendizado evolutivo não dispensa o trabalho da análise. Olhos são instrumentos para ver. Discernimento exige raciocinar. Todos, porém, que já despertaram para a responsabilidade de construir e elevar, são chamados a ver e a raciocinar para o bem comum. Questão 367. É justo que, a propósito de tudo, busque o espírita tanger os assuntos do espiritismo nas suas conversações comuns? Responde o benfeitor. O crente sincero precisa compenetrar-se da oportunidade, no tempo e no ambiente, com relação aos assuntos doutrinários, porquanto qualquer inconsideração nesse particular pode conduzir a fanatismo detestável, sem nenhum caráter construtivo. Todos nós devemos estar atentos ao nosso comportamento. Em tudo é necessário equilíbrio. E já sabemos que ensinamos mais com o exemplo do que com as palavras, sem esquecermos que devemos respeitar sempre o livre-arbítrio de cada um. E recordemos das palavras de Jesus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade do Pai, que está nos céus. No livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, no capítulo 45, encontramos: a doutrina espírita é, sobretudo e essencialmente, a doutrina do meio-termo, do bom senso. Amor e sabedoria, constituindo as asas que se utilizará o espírito humano em seu voo para o infinito. Trabalho e instrução, a fim de que o equilíbrio seja uma constante na vida do aprendiz e na expansão doutrinária. Emmanuel, no livro Estude e Viva, no capítulo 34, expõe: em toda a situação, seleciona palavras e atitudes que possam efetivamente ajudar.
Administra, onde estiveres, o auxílio espiritual com a alavanca do próprio equilíbrio. E André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Através do Tempo, no capítulo 19, esclarece: não é a lição verbal o poder com que educarás o companheiro de luta nas tarefas de cada dia, mas o teu exemplo reiterado na edificação comum, por intermédio da própria melhoria. Busquemos ser antes de aparentar e fazer antes de instruir. Questão 368. Nos agrupamentos espíritas, devemos provocar de algum modo essa ou aquela manifestação do além? E a resposta do mentor: nas reuniões doutrinárias, acima de todas as expressões fenomênicas, devem prevalecer a sinceridade e a aplicação individuais, no estudo das leis morais que regem o intercâmbio entre o planeta e as esferas do invisível. De modo algum se deverá provocar as manifestações mediúnicas cuja legitimidade reside nas suas características de espontaneidade. Mesmo porque o programa espiritual das sessões está com os mentores que as orientam do plano invisível, exigindo-se de cada estudioso a mais elevada porcentagem de esforço próprio na aquisição do conhecimento, porquanto o plano espiritual distribuirá sempre de acordo com as necessidades e os méritos de cada um. Forçar o fenômeno mediúnico é tisnar uma fonte de água pura com a vasa das paixões egoísticas da terra, ou com as suas injustificáveis inquietações. Buscando novamente a fala de Martins Peralva, agora no capítulo 46 da mesma obra já citada, Estudando o Evangelho, coletamos: o Espiritismo tem sido a doutrina que esposa, defende e difunde a ideia de que as revelações são feitas à medida que se processa a maturidade do homem. O trabalho revelacionista da espiritualidade superior obedece a uma planificação que se alicerça, sobretudo, na sabedoria e no amor de Deus. E a manifestação desse trabalho na Terra entre os homens subordina-se aos fatores mais variados, culturais, morais, espirituais. Não se condiciona à vontade quase sempre infantil ou pretensiosa dos encarnados. Cada um receberá de acordo com o grau de cultura, o índice de espiritualidade, a natureza dos sentimentos. Tudo vem a seu tempo, e Deus é quem sabe quando o tempo é propício. E Emmanuel esclarece ainda, agora no livro Seara dos Médios, capítulo 4. Não detenhas, assim, qualquer ilusão à frente dos fenômenos medianímicos. Encontrarás sempre, e por toda parte, muitas pessoas beneficiadas e crentes, como testemunhas convencidas e deslumbradas diante deles. Mas apenas aquelas que transfiguram a si mesmas, aperfeiçoando-se em bases de sacrifício pela felicidade dos outros, conseguem aproveitá-los no serviço constante em louvor do bem. Questão 369.
É aconselhável a evocação direta de determinados espíritos? E a resposta do mentor: não somos dos que aconselham a evocação direta e pessoal em caso algum. Se essa evocação é passível de êxito, sua execuibilidade somente pode ser examinada no plano espiritual. Daí a necessidade de sermos espontâneos, porquanto, no complexo dos fenômenos espíritas, a solução de muitas incógnitas espera o avanço moral dos aprendizes sinceros da doutrina. O estudioso bem-intencionado, portanto, deve pedir sem exigir, orar sem reclamar, observar sem pressa, considerando que a esfera espiritual lhe conhece os méritos e retribuirá os seus esforços de acordo com a necessidade de sua posição evolutiva e segundo o merecimento do seu coração. Podereis objetar que Allan Kardec se interessou pela evocação direta, procedendo a realizações dessa natureza. Mas precisamos ponderar, no seu esforço, a tarefa excepcional do codificador, aliada a necessidades e méritos ainda distantes da esfera de atividade dos aprendizes comuns. Kardec, no Livro dos Médiuns, no item 269, afirma que as duas maneiras de operar, ou seja, evocação e espontaneidade, têm cada um as suas vantagens. E o inconveniente não estaria senão na exclusão absoluta de uma das duas. Emmanuel expressa o seu ponto de vista de que no trato da mediunidade devemos ser espontâneos. Entendamos que muitos fatores, como ele mesmo expõe, influenciam nesse contexto. Vejamos a opinião de André Luiz no capítulo 25 do seu livro Conduta Espírita, psicografada pelo médium Valdo Vieira. Devemos abolir a prática da invocação nominal dessa ou daquela entidade, em razão dos inconvenientes e da desnecessidade de tal procedimento em nossos dias, buscando identificar os benfeitores e amigos espirituais pelos objetivos que demonstrem e pelos bens que espalhem. O fruto da notícia da árvore que o produz. Questão 370. Seria lícito investigarmos com os espíritos amigos as nossas vidas passadas? Essas revelações, quando ocorrem, traduzem responsabilidade para os que as recebem? E a resposta de Emmanuel: se estáis submersos em esquecimento temporário, esse ouvido é indispensável à valorização de vossas iniciativas. Não deveis provocar esse gênero de revelações, porquanto os amigos espirituais conhecem melhor as vossas necessidades e poderão provê-las em tempo oportuno, sem quebrar o preceito da espontaneidade exigida para esse fim. O conhecimento do pretérito, através das revelações ou das lembranças, chega sempre que a criatura se faz credora de um benefício como esse, o qual se faz acompanhar, por sua vez, de responsabilidades muito grandes no plano do conhecimento. Tanto assim que, para muitos, essas reminiscências costumam constituir um privilégio doloroso no ambiente das inquietações e ilusões da terra. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, vamos encontrar um item específico sobre o esquecimento do passado. É o item 11. Nele, Kardec explica que, havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem.
Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e nos é suficiente: a voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Também no Livro dos Espíritos, na questão 392, os instrutores espirituais esclarecem que o homem nem pode e nem deve saber tudo das suas experiências passadas. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Questão 371. Devem ser intensificadas no Espiritismo as sessões de fenômenos mediúnicos? Responde o benfeitor: são muito poucos ainda os núcleos espíritas que se podem entregar à prática mediúnica com plena consciência do serviço que têm em mãos. Motivo porque é aconselhável a intensificação das reuniões de leitura, meditação e comentário geral, para as ilações morais imprescindíveis no aparelhamento doutrinário, a fim de que numerosos centros bem intencionados não venham a cair no desânimo ou na incompreensão, por causa de um prematuro comércio com as energias do plano invisível. Buscando desenvolver esse tema, utilizamos novamente o livro Conduta Espírita de André Luiz. O capítulo é o 29, onde coletamos alguns trechos. No desenvolvimento das tarefas doutrinárias, colocar o fenômeno mediúnico em sua verdadeira posição de coadjuvante natural da convicção, considerando-o, porém, dispensável na construção moral a que nos propomos. A doutrina espírita é luz inalterável. Ante os imperativos da responsabilidade moral, todo fenômeno é secundário. Viver segundo o Evangelho, eis a nossa necessidade fundamental. As manifestações mediúnicas não são a base essencial do espiritismo. Na mediunidade, o fenômeno constitui o envoltório externo que reveste o fruto do ensinamento. Irmãos queridos, concluímos as questões que tratam de prosélitos e finalizamos também nosso estudo de hoje. Na próxima semana, se Deus permitir, continuaremos falando de espiritismo, mas especificamente do conteúdo que trata de prática. Agradecemos a participação de todos, esperando sinceramente que estejamos contribuindo de alguma forma na construção do conhecimento libertador. Que Jesus, como materialização da verdade, seja sempre a nossa fonte de inspiração. Discernimento e bem, até a próxima semana.